Normalmente, até junto, né, com a minha equipe de farmacêuticos clínicos, a gente gosta muito de desenhar para que fique de uma forma didática e, de certa forma, você aproveite e tente, né, pegar toda essa miscelânea aqui, né, que ele está apresentando ali no slide, desde a indicação, do objetivo, da meta, a gente saber efetivamente quando e como que o farmacêutico, na prática clínica, ele vai fazer isso, né. No hospital, a gente tem um ganho, digo sempre, é o fato de você ter profissionais, e esses multiprofissionais, equipe médica, equipe de enfermagem, por hora, elas já fizeram visitas aos pacientes, já conheceram aquele paciente e já relataram lá no prontuário, que a gente, né, costuma dizer prontuário médico, mas na verdade o prontuário ele não é do médico, né? Ele é um prontuário, o prontuário é do paciente. Né? Isso é bem, bem importante, porque antes, com a ideia, né, de o prontuário ele é médico, ninguém pode tocar nele. Não, todos nós podemos, inclusive, é obrigatório o papel de evolução do farmacêutico. Se a gente fizer isso tudo aqui e não escrever nada, de nada adianta, né? Eu brinco sempre falando o seguinte, tua casa está no seu nome, Rodolfo? Então coloca ela, porque vale o que está escrito. Professor, só aproveitando o gancho, defina o que é evolução farmacêutica. A galera está começando bem do absoluto zero. Como isso acontece na prática? Como é feito? Perfeito. Vão existir vários momentos em que é permitido esse processo de evolução. Né? De evolução é você estar ali descrevendo, nada mais na verdade, do que o ato documentado do que o farmacêutico efetivamente fez ali no processo de análise do seu paciente. Então, assim, só para eu não perder a minha linha, né, de raciocínio aqui, normalmente qual é o propósito e como eu expo a clínica para os meus farmacêuticos? Gente, primeiro momento é você conhecer o paciente, independente que você tenha um prontuário, você tenha tudo ali, né, que já te dá essa ajuda, diferente, por exemplo, de uma farmácia clínica que você faz no consultório, ou então uma farmácia clínica que você está fazendo, só que você tem que coletar todos os dados, né, do iniciozinho ali, você não tem essa equipe de suporte. Ou seja, mesmo tendo a equipe, cabe você a realmente, efetivamente, avaliar e ver se aqueles dados são válidos. A gente vai tocar no assunto mais para frente, provavelmente, sobre reconciliação medicamentosa. E quantas vezes não acontece do farmacêutico estar conversando com o paciente e o paciente lembrar de uma informação que ele não avisou ao enfermeiro, ao técnico de enfermagem, ao médico lá no princípio, lá no início dele, quando ele está entrando na emergência, por exemplo, né? O paciente ali naquele momento né? No momento que você está abordando ele lá no quarto, numa visita, ele se torna não outro paciente, mas ele consegue ali recuperar informações que naquele momento de estresse, né? Normal, comum, né? Ninguém vai para emergência. E que às vezes nem cabia naquele momento, né? Que um suporte à vida, dependendo da queixa, né? Então, normalmente eu falo o seguinte, vá conhecer o seu paciente. Faça o que a gente fala que é a avaliação inicial farmacêutica. Conheça o seu paciente, converse com ele, busque todas as informações possíveis que você conseguir. Todo o histórico, né? Todas as informações que você vai julgar ali necessárias que vão te ajudar no teu processo de avaliação farmacêutica. Então, dali, né, a gente provavelmente vai ter uma prescrição médica feita pelo médico, você vai estar reavaliando, vai estar avaliando aquela prescrição médica onde? Indicação clínica, muito importante. A gente saber se efetivamente aqueles medicamentos que ele está fazendo uso ali pertencem à indicação clínica correta. Hoje a gente vive uma fase muito maior de desprescrição do que prescrição. Claro, cabe ao farmacêutico também indicar um medicamento, caso ele seja necessário para inclusão, de acordo com a análise que ele fizer ali. Né? Então, no ato de reconciliação médica, né, da reconciliação medicamentosa, o paciente em casa fazia uso de T4, né, de levotiroxina. Quando ele chega dentro do ambiente hospitalar, o médico, por vezes, ele vai falar, não, existe um propósito de eu não ter reconciliado esse medicamento, ou não, desculpa aí, Edgar, realmente falhou, não vi. Falhou. E obrigado aí por você ter ajudado, sabe? E essas são, a gente vai abordando, obviamente, aí pontos a pontos, né? Matheus, se quiser continuar. Mas é perfeita a fala do Edgar e é muito pertinente, Edgar, porque às vezes eu vejo que o pessoal começa de trás para frente, pega a prescrição e quer emitir opiniões sobre uma prescrição sem conhecer o paciente. A nossa formação, ela já é centralizada, técnica, né? Então nós temos um foco muito grande nos fármacos, nos medicamentos, entendemos muito de farmacologia, se não deveríamos, mas enfim, mas não se faz farmácia clínica longe do leito. Você precisa conhecer o paciente. E mínimo, tem muitas das coisas que dentro das técnicas propedêuticas, semiológicas, o farmacêutico não vai abordar. O farmacêutico não vai fazer uma inspeção de abdômen como o médico faz, até porque esse não é o papel. Não é o papel. Né? Mas eu preciso ter conhecimento suficiente para acessar um documento, um prontuário do paciente, onde vai estar feita a evolução médica, e eu entender
entender o que aquelas informações propedêuticas significam, porque isso vai fazer total sentido na pertinência da indicação da terapia que foi indicada para o paciente. Eu não consigo fazer um julgamento se existe indicação clínica como primeiro tópico ou não, se eu não conheço o paciente, se eu não sei de fato o que esse paciente tem, quais são as comorbidades dele, coisas que nós vamos levantar, inclusive, como muito bem mencionou o Edgar, no processo de conciliação medicamentosa, na admissão, na transferência do cuidado do paciente que saiu da clínica médica e piorou e foi para o CTI, ou ao contrário, que foi do CTI para a clínica médica e vice-versa, até mesmo na aula, né? Com particularidades bem específicas em cada nível de transição do cuidado que ele vai passando, né? Então, assim, a nossa discussão aqui é trazer um olhar prático, né? Um olhar real daquela situação vivida, porque eu vejo que muitas pessoas, às vezes, formam opinião e falam como se faz, mas sem fazer. Sem fazer. Isso é complicado. Verdade. E existe uma frase médica, de um médico canadense chamado William Osler. Ele dizia que mais importante que conhecer a doença que o paciente tem é conhecer o paciente que está doente. Perfeito. Por exemplo, nesse histórico clínico que a gente está falando aqui do paciente, por exemplo, seu paciente pode estar apresentando uma anemia hemolítica, seu paciente apresentou uma icterícia, está com a pele toda amarelada, né, semelhante a um paciente com hepatite. E quando você vai investigar, o paciente fez o uso ou prescrever um medicamento que causou essa anemia hemolítica. Muitas das vezes, o paciente tem até a deficiência de uma enzima chamada G6PD, que funciona como se fosse um antioxidante natural ali das hemácias. Se esse paciente tem deficiência de G6PD, que inclusive o farmacêutico pode sugerir a dosagem nesses casos, esse paciente vai ter maior predisposição a anemias hemolíticas por contato com qualquer produto químico, seja de medicamento, seja produto de limpeza. Então, às vezes, essa anemia hemolítica que o paciente está desenvolvendo tem caráter ocupacional. O paciente trabalha numa indústria farmacêutica manipulando produtos químicos, ou com oncologia, propriamente dito, pode ser um profissional. Sim. Desenvolver uma anemia hemolítica. Corante. Corante, tá? Ou um antimicrobiano que foi prescrito a ele. Sulfa, por exemplo, pode precipitar essa reação hemolítica aí. Isso aí. E na indicação clínica, puxando aqui para o lado dos exames laboratoriais, é importantíssimo que a gente tenha essa indicação clínica, o histórico do paciente, né, uma doença já diagnosticada, porque a depender da alteração laboratorial, por exemplo, do uso de um anticoagulante, o paciente está usando varfarina ou Marevan. O exame laboratorial que a gente vai monitorar o uso desse medicamento é o INR, né, o tempo de protombina junto com o INR. Que o INR ali, normal é 1, tempo de protombina 13 segundos. Se a gente não informar, se o farmacêutico ou o médico solicitante ali do exame não informar o uso do anticoagulante, a gente vai ter um resultado às vezes de 20 segundos, onde era para ser 13, e eu vou ter que pedir uma nova amostra para liberar o resultado, uma vez que, se tivesse já indicação clínica, em uso de Marevan. Eu já saberia que aquele resultado alterado é o esperado. Isso que você traz, Rodolfo, é muito interessante, que é bem o elo daquilo que a gente propõe aqui, né? Um casamento. A minha capacidade de interpretar o exame laboratorial à luz da clínica do paciente é o passo fundamental para que eu possa fazer farmácia clínica. Até porque o INR, conforme você falou, vai ser o exame em que eu vou utilizar para entender se o paciente atingiu a meta terapêutica da anticoagulação que eu preciso, dentro da janela que a gente chama de INR, que mantém esse paciente protegido para que eu possa atestar que, de fato, essa anticoagulação está vigente, está eficaz. Uma vez que a varfarina tem janela terapêutica bem curta, né? Então, assim, a dose tóxica é muito próxima da dose terapêutica. E uma flutuação, devido a qualquer motivo que possa vir a alterar isso, vai ou comprometer a anticoagulação ou vai poder trazer o principal efeito adverso dos anticoagulantes, que seria a hemorragia. Então, assim, não se faz clínica se você não sabe interpretar exame laboratorial, não se faz clínica se você não entende nada de semiologia e propedêutica. Né? São os pilares, né? São pilares. São pilares. Inclusive as reações adversas a medicamentos, que a gente vai com certeza ali abordar, que o tão importante é a reação, você ficar atento e saber quais são as reações possíveis, e quanto à questão de você estar ali mapeando e conseguindo subir com essas informações, né, seja para vigilância, seja para o próprio fornecedor do medicamento, para que você consiga ali avançar e que as pesquisas, na verdade, continuem, né? Então, além disso tudo, a gente tem a pesquisa que corrobora a cada dia, né? A ciência é isso. Hoje, a gente acha que isso é verdade. Amanhã, ela já não é mais uma verdade relativa. Nada é estático. Nada estático. A todo tempo nós temos informações refutadas. Né? Perfeito. E, por exemplo, nesses exemplos que a gente estava conversando aqui, né, da varfarina, a gente ainda tem as questões de custo. Porque como que você vai dar alta para o teu paciente se você vai no hospital onde o cara vai prescrever enoxaparina para ele poder fazer em casa, né, rivaroxabana. Então, assim, vários medicamentos que a gente sabe hoje como anticoagulante que tem um perfil de segurança maior, alguns até questionáveis, mas maior,
né? Mas o teu paciente ele vai ter condições disso, né? Mas a gente sabe que também a varfarina ele vai precisar do monitoramento. Esse monitoramento é feito efetivamente na prática. A cada 7 dias ele é dosado. Você acompanha isso também? Então, assim, é uma miscelânea, né, de informações, mas que tudo dentro do escopo do farmacêutico Faz clínico. parte. Entender o padrão dietético desse paciente, nós sabemos que a varfarina ela sofre interação medicamentosa com alimentos ricos em vitamina K. Verdade. Então, se eu estou falando de um paciente que tem uma certa irregularidade dietética, né, o acompanhamento com o nutricionista para entender quais são os alimentos que ele pode comer e manter a regularidade, né? Então, são um conjunto de fatores aí. Deixa eu só pegar um gancho aqui, já que você levantou a bola. Você pega um paciente com doença renal crônica, é extremamente fundamental o acompanhamento da equipe da nutrição clínica. Porque esse paciente vai precisar sofrer restrição hídrica e tá com função renal ali artificial, terapia renal substitutiva. Tá falando de diálise, hemodiálise. Então, a ingestão hídrica tem que ser extremamente monitorada. Ingestão de alimentos ricos em potássio, já que o potássio é excretado pelos rins, a gente precisa monitorar a ingestão desses alimentos. Aí fala-se de frutas, verduras, legumes que tenham sua composição potássio, né? Fala muito, isso ainda é alvo de debate, a questão de restrição da ingestão de proteínas, porque especula-se, né, que o excesso de proteínas poderia acelerar Isso a na lesão. fase de tratamento conservador, né? Na fase de tratamento conservador, você restringir proteínas, porque o excesso de proteínas você pode agravar a lesão glomerular, né? Acelerar a lesão. Mas se você está falando de um paciente já em falência renal, o exercício físico, ele é capaz de matar um indivíduo saudável? Provavelmente não. Na dose, na frequência. Ok, mas o exercício físico é capaz de matar um cardiopata. Sim. Então, nesse caso ali, não é o excesso de proteína que causou a lesão renal, a falência renal. Ele já tem falência renal. Então, restringir proteínas, você pode causar desnutrição nesse paciente. Então, isso já é debatido se é viável ou não, quais são os benefícios para esse paciente. Sim, e quando você fala de restrição hídrica, um dos maiores pedidos nossos, né, Matheus, na prática, é a equipe médica ali mencionar e falar assim, farmacêutico, analisa pra gente a prescrição aí, por favor, vê o quanto você consegue enxugar aí de cada medicamento. E aí é um papelzinho, mais um papel do farmacêutico, né? Analisar todos aqueles medicamentos, aquelas drogas que pode ser feita infusão direta, né, que pode se aplicar, qual a concentração máxima, qual a concentração mínima. Então, a gente acaba utilizando muito de ferramentas para isso, né? São as nossas tabelas auxiliares, e aí a gente tem várias indicações, hospitais de renome que disponibilizam insights também, isso facilita o nosso lado. Porque imagina você olhar a bula profissional, e eu gosto sempre de desmistificar um pouquinho a bula, né? A bula, a profissional, ela vem com vários dados, né? Dados super interessantes ali, que te dão, inclusive, as diretrizes que você pode estar seguindo daquele uso daquele medicamento. A gente sabe que, obviamente, na prática clínica, você tem muita utilização de medicamentos off-label, mas o que você tem ali escrito é o que vale. Então, você consegue utilizar ele como informações seguras para análise técnica, inclusive, das prescrições.